A gente sai com mais perguntas e provavelmente aí com um universo de possibilidades muito grandes, né? O ideal é que você realmente olhe para fora com o olhar não encontrando respostas. A gente não pode ter uma carreira que seja uma carreira assim muito fechada. A gente tem que ter uma carreira mais plural. A gente não sabe durante quantos anos a gente ainda vai trabalhar. A nossa carreira pode se tornar obsoleta e aquilo que a gente fazia, que era o nosso nicho de trabalho, nossas atividades tradicionais, de repente vão deixar de existir. E nós somos multicapacitados. Nós temos inúmeros talentos. O fato de eu ter me formado como psicóloga não me restringe à psicologia. A psicologia ela me abre uma alternativa ou N alternativas. E eu gosto de muitas coisas, né? A gente não tem também vontades que são específicas, nós temos vontades plurais. Se eu juntar minhas capacidades com as minhas vontades, eu tenho realizações. E essas realizações, elas são diversas. Eu posso entrar na minha vida às 8 horas da manhã, fazendo algo e terminar o meu dia fazendo algo totalmente diferente. Porque eu estou explorando ao máximo o meu potencial e porque eu estou usando aquilo que eu chamo assim de estratégia de uma carreira sustentável. Se daqui a alguns anos algo que eu faço hoje não vai existir mais, eu tenho outras opções que estão na minha mão, que eu tenho como colocá-las, continuar com elas e estar continuamente favorecendo essa mudança, que é uma mudança de carreira contínua. Até esse conceito da carreira slash, que a gente poder fazer várias coisas, não significa que obrigatoriamente eu tenho que ter um nicho, eu tenho que ter uma opção de carreira. Eu posso ter várias opções de carreira, mas para que eu tenha essas várias opções de carreira, eu tenho que dar cara para bater, eu tenho que conquistar meu espaço, eu tenho que gerenciar isso de alguma forma. Então, às vezes, você tem que correr atrás, quer seja de um autoconhecimento, de você entender quem é você, o que você faz bem, o que você, de repente, gostaria de fazer que hoje não dá financeiramente retorno, mas que daqui a um tempo pode ser uma coisa interessante e te traz um retorno interessante também. Então, tudo isso é muito dinâmico. E eu acho que eu hoje, considerando a minha faixa etária, eu vejo que pessoas que têm a mesma idade que eu, mas que não têm esse mesmo dinamismo, essa mesma pluralidade, correm um risco muito maior ao longo dos anos de ficarem aí obsoletos e não terem muita função e esperarem só chegar a uma aposentadoria, ou parar de trabalhar e ficar por isso mesmo. Então eu acho que esse dinamismo, essa necessidade de despertar para tudo isso é o principal. Eu acho que tem que acreditar nisso. A gente não tem hoje uma previsão do que realmente vai ser no futuro, aquilo que vai ser a profissão ou as profissões de futuro. Mas uma coisa a gente sabe, que tem muitas profissões de hoje que não vão existir mais. E principalmente não da maneira como elas existem hoje. Olhando para esse cenário, pegando um exemplo meu, da própria psicologia. Eu já fiz muita avaliação de profissional, por exemplo, de testes, de personalidade, de perfil de personalidade. A gente gastava muito tempo disso em processo seletivo. Hoje eu tenho um sistema que faz isso por mim. Eu não faço nada disso. O que um psicólogo faria em relação a esse mesmo trabalho? A parte da inteligência disso, que é pensar nisso e é pensar também como comunicar isso para alguém. Você tem que exigir muito mais da sua comunicação, da sua adaptabilidade em falar com pessoas, do que especificamente de conhecer de personalidade. Porque assim, o conhecimento da personalidade está todo dentro do sistema. E se você lê sobre a tua personalidade, o profissional lendo, ele vai entender a personalidade dele. A parte que é mais operacional, nós hoje temos toda a parte digital da tecnologia que está transformando isso, que está trazendo essa inteligência artificial a favor do ser humano, mas exigindo do ser humano uma capacidade diferente e uma possibilidade diferente que vai depender muito mais dos atributos pessoais, que são únicos, e não dos atributos do conhecimento tradicional. Bom, a primeira coisa que eu acho é conexão para saber ao redor do mundo tudo que já acontece.
A gente vive num país, numa realidade que a gente sempre está atrasado, que nos dá uma certa vantagem por um lado, porque a gente tem informação em todo lugar do mundo sobre muita coisa que aqui ainda não existe, né? E a partir desse momento, se eu reconheço aquilo que não existe e ainda não é feito localmente, é oportunidade para mim de realizar e de construir um negócio, de fazer algo que ainda, né, é um potencial onde eu estou. Reconhecer talento significa principalmente essa questão de experienciar e observar. Observar a si mesmo e observar quem está ao seu redor. Muita coisa na minha vida eu aprendi por observação. Às vezes eu estava num lugar que, para mim, a atividade que eu estava realizando, ela era muito inferior ao que eu gostaria de fazer, aquilo que eu imaginei um dia na minha vida fazer, principalmente no começo de carreira, isso é muito comum. Como que é aquele ambiente? Olhar para aquele ambiente e pensar assim, se eu estivesse ali, se eu fosse dono, se eu pudesse mudar alguma coisa, se eu pudesse fazer algo diferente naquela realidade profissional, o que eu poderia fazer? Mas a partir do momento que você começa a receber e a escutar feedbacks e a dar oportunidade também para observar o mundo ao teu redor, eu acho que você começa a ter sacadas, você começa a fazer conexões. Tem muito aquela coisa assim, né, que o próprio Steve Jobs falava, que a gente não sabe por que a gente está fazendo certas coisas, mas num determinado momento, esses pontos eles se conectam. Então, tem a informação lá fora, coisas que estão acontecendo, tem a minha experiência aqui, aquilo que eu estou desenvolvendo, a minha observação, eu estou olhando o meu entorno, o que falta, o que de repente não está dando certo, quais são as reclamações, quais são os problemas que existem, o que eu acho que daria para fazer nisso, conecta pontos. De repente você tem uma solução, você tem um novo empreendimento, você tem uma proposta, você tem um projeto, você tem uma empresa, né? Então, assim, as coisas precisam ser muito bem trabalhadas, mas você precisa ter atenção a tudo que está acontecendo. Eu sempre digo que se a pessoa ficar vegetando, eu gosto muito do termo vegetar. Vegetar significa eu estou simplesmente ali alienado naquele momento, passando pelas coisas sem significar nada. Você nunca vai conectar. Você só vai vegetar. Vida, né, e significar vida profissional é muito ter essa vivência de pele, de contato, de tato, de percepção. Então tudo tem que significar para gerar esses pontos e você poder um dia conectar. Olha, eu sempre digo que, primeiro, a gente precisa olhar para a personalidade como uma forma assim, eu sou um ser único. Eu tenho características que podem ser interessantíssimas se eu complementar com uma pessoa diferente de mim, por exemplo. Reconhecer a diferença de personalidade e entender a complementariedade e principalmente assim, como que eu posso usar aquilo que é meu ponto forte a meu favor. Isso é o que eu acho mais importante, porque eu sou meio contrária, assim, para não dizer totalmente contrária, a você querer que todo mundo tenha uma personalidade que seja aquela personalidade de sucesso. A personalidade de sucesso geralmente tem, né, esse perfil. Até porque se a gente for olhar do ponto de vista personalidade, a gente pode considerar assim, que pessoas que são assim, referência, pintores, escultores, presidentes, até colocam Napoleão como exemplo de uma personalidade, Hitler como de outra personalidade, pessoas que foram chave na história de algum momento, ou positivamente ou negativamente, né? São tão assim representativas que a gente pode dizer que o mundo já foi dominado por pessoas carrascas com uma personalidade igual à minha, ou igual à sua. E o mundo já foi salvo também por pessoas maravilhosas, por personalidades iguais à minha e à sua, entende? Então, assim, não existe obrigatoriamente na personalidade um condicionamento que se tiver aquela personalidade, vai ser aquela pessoa que vai dar sucesso e que vai ser a melhor, né?
Você constrói a partir da sua personalidade o seu melhor. E você tem isso a partir do quê? Dessa tua concepção de aceitar, internalizar e fazer com ela o que você quiser fazer. Eu acho que assim, nós somos, né, a nossa identidade, digamos assim, ela é composta por controle emocional, ela é composta por equilíbrio do todo, né, mente, corpo. Então, assim, se a gente olhar nesse formato, a gente tem que cuidar daquilo que é a nossa integridade. A nossa integridade exige que a gente trabalhe o físico, sim. Por quê? Porque o sedentarismo, ele é comprovado que ele gera para o cérebro uma super hiperatividade, ou o contrário, tem pessoas que simplesmente apagam com o sedentarismo, mas não gera equilíbrio, né? Então isso já é comprovado. Você manter a tua saúde física, de alguma forma, vai gerar uma sanidade para você conseguir ter mais discernimento, para você manter mais a tua atenção ativa, a tua atenção plena. Porque uma das coisas que a gente mais fortalece nos dias de hoje é a questão da atenção plena. É estar presente nesse momento, consciente, sabendo por que eu estou agindo dessa forma, por que eu estou tomando essa decisão, fazendo essa escolha, por que eu estou tendo esta percepção. Então, se eu não tenho essa integridade, que é a questão de saúde física, o que você come, como você se exercita, tudo o que você faz gera essa integridade para que você tenha mais discernimento. Então eu acredito nisso, eu sou, né, meio assim, é a minha maneira de ser, mas eu acredito nisso e todo mundo que eu coloco esse tipo de prática como uma opção, eu vejo que dá bastante resultado. Particularmente não me surpreende, eu acho assim que é um movimento meio tradicional, até porque o mercado mudou muito. Então, se a gente olhar o mercado, ele está favorecendo a criação de outras alternativas profissionais, de outros espaços e de outros formatos de trabalho. A oferta está muito diferente do que era alguns anos atrás, né? Então, assim, às vezes é muito fácil chegar no sucesso, mas não necessariamente depois conseguir manter a integridade dessa empresa e manter a imagem, a marca dessa empresa da melhor maneira possível. Então eu vejo isso como, na verdade, de novo, é bom, é legal, é dinâmico e é positivo. Mas observem as experiências que estão sendo mostradas publicamente e aprendam com elas, porque aí você vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem um princípio que é um princípio, vamos dizer, de empresa, né? Como uma empresa funciona, o princípio básico dela, infelizmente, não mudou. Até acho que poderia já ter mudado, mas ainda permanece o mesmo. Então, e tem muitas coisas de responsabilidade, né? De como que você vai passar essa idoneidade do teu trabalho, do teu produto, a consistência do que você faz. Então, não é só conseguir o sucesso, mas é manter esse sucesso por mais tempo. Bom, primeiro que a gente nunca se sentiu preparado depois de formado, isso foi uma verdade sempre. Eu saí do meu curso de psicologia me achando a incompetente que jamais conseguiria dar conta de todos os desafios que estavam ali, né? Mas eu acho que, assim, primeiro, é não fugir das experiências, não dizer não. E aí não precisa obrigatoriamente ser uma experiência pautada apenas naquilo que o teu curso oferece, né? Naquilo que é mais restrito à tua área profissional. Eu acho que toda experiência é muito válida. Quem nunca fez estágio durante a universidade, durante a faculdade, eu acho que trabalhos que sejam trabalhos que pode ser assim, que nem nos Estados Unidos, lá fora é muito comum os jovens fazerem aqueles trabalhos de verão, trabalhos de curta duração, que é para você conhecer o ambiente, para você se conhecer, para você ter algum tipo de oportunidade só de vivenciar conflitos, problemas,
pressão, né? Como que lida com tudo isso, como que essas demandas muito assim, né, diretas em cima de uma única pessoa, como que isso mexe comigo. Então, assim, são experiências que eu considero muito válidas. Vida, porque se você fizer o curso pelo curso, você vai fazer um monte de curso e você vai continuar se sentindo despreparado. Então você tem que fazer um curso que agregue, que traga para você realmente um sentido, um significado, que traga realmente uma coerência para você, que você entenda, puxa, eu gostaria muito de trabalhar nessa área, mas me falta esse conhecimento específico, então eu vou lá e faço, né, esse curso, algo que esteja realmente alinhado, que esteja realmente coerente e que agregue valor. E aí você vai dando a cara para bater mesmo. Então eu acho que essa questão é maturidade mesmo. E maturidade a gente só conquista errando, aprendendo, tentando, né? Passando por dificuldades e desafios que são inerentes, recebendo não e sabendo lidar com o não.